O sol da tarde entrava pela janela do pequeno consultório, iluminando o rosto preocupado de Helena Tavares, enquanto segurava a mão de Pedro. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som do ar-condicionado velho que roncava no canto da sala. Dr. Augusto Ferreira olhava para os exames sobre a mesa, o peso da notícia que precisava dar visível em suas feições. Dona Helena, ele começou, sua voz carregada de uma compaixão que só os anos de profissão trazem. Os resultados confirmaram. Pedro tem uma doença rara no sangue. É tratável, mas vai precisar de cuidados intensivos. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas mãos começaram a tremer, mas ela as apertou com força, como se pudesse segurar o mundo que desmoronava ao seu redor. Pedro, sentado ao lado dela, olhou para a mãe com aqueles olhos cheios de medo, mas também de uma confiança inabalável. Para ele, a mãe sempre teve todas as respostas. Tem cura, doutor? A voz de Helena saiu quase como um sussurro. Sim, tem. Dr. Augusto respondeu, inclinando-se para a frente. Mas não vou mentir para a senhora. O tratamento é longo, intenso e caro. Vamos precisar de medicamentos importados, internações regulares, exames constantes. A palavra caro ecoou na mente de Helena como um trovão. Ela era costureira, trabalhava de sol a sol em uma pequena oficina no centro da cidade, remendando roupas e costurando vestidos de festa. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde viviam, para colocar comida na mesa. Como ia conseguir pagar por um tratamento caro? Quanto custa? Ela perguntou, a voz falhando. Dr. Augusto suspirou. Ele já tinha visto essa cena dezenas de vezes. Famílias humildes recebendo diagnósticos que custavam o preço de uma casa. O tratamento completo pode chegar a centenas de milhares de reais, ele disse, cada palavra uma facada no coração de Helena. Mas a senhora tem o SUS, podemos tentar conseguir os medicamentos pelo governo, fazer as internações pelo sistema público. Não vai ser fácil, mas vamos lutar juntos. Helena assentiu, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Pedro apertou a mão dela com força. Mãe, vai dar tudo certo, ele disse, sua voz firme apesar do medo nos olhos. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentada na pequena mesa da cozinha, ela fazia contas em um caderno velho, tentando encontrar uma forma de equilibrar as despesas. A máquina de costura ao lado parecia zombar dela. Quanto tempo precisaria trabalhar para conseguir o dinheiro necessário? 1000 anos? 10.000? Ela olhou para o quarto onde Pedro dormia. O menino sempre foi sua razão de viver. Desde que nasceu, era só os dois contra o mundo. O pai tinha ido embora antes mesmo dele nascer, deixando Helena sozinha com um bebê nos braços e contas para pagar. Mas ela nunca desistiu. Trabalhou em 3 empregos quando necessário. Pulou refeições para que o filho nunca passasse fome. Economizou cada centavo para dar a ele uma vida melhor. E agora? Agora a vida pedia mais do que ela tinha para dar. No dia seguinte, Helena levou Pedro para o Hospital Santa Maria para começar os exames. O hospital era grande, com corredores brancos que pareciam não ter fim. Pessoas iam e vinham, algumas com esperança nos olhos, outras com a resignação de quem já tinha perdido muitas batalhas. Na recepção, uma atendente de cabelos presos olhou para Helena com uma mistura de simpatia e profissionalismo. Nome do paciente? Ela perguntou. Pedro Tavares. Helena respondeu, sua voz ainda tremendo. A atendente digitou no computador, seus dedos voando sobre o teclado. A senhora tem plano de saúde? Não, vamos usar o SUS. A atendente assentiu e entregou uma senha. Aguarde ser chamada na sala 3. Helena e Pedro se sentaram em uma cadeira desconfortável no corredor. Ao redor deles, outras famílias esperavam, cada uma com sua própria história de dor e esperança. Uma mulher idosa chorava silenciosamente enquanto segurava a mão de um homem que parecia ser seu marido. Uma criança pequena corria pelo corredor, alheia ao sofrimento ao seu redor. Quando finalmente foram chamados, Dr. Augusto estava lá, junto com uma equipe de enfermeiras. Vamos começar hoje mesmo, ele disse, sua voz cheia de determinação. Quanto mais cedo, melhor. Pedro vai precisar ficar internado por alguns dias para os primeiros exames e para começarmos o tratamento de estabilização. Helena sentiu um nó na garganta.
Internação significava gastos com alimentação, com remédios, com tudo. Doutor, eu não tenho dinheiro para internar ele em quarto particular, ela confessou, a vergonha queimando seu rosto. Não se preocupe. Dr. Augusto colocou a mão no ombro dela. Vamos internar ele pelo SUS. Vai ficar na enfermaria, mas vou cuidar dele pessoalmente. Pode confiar em mim. As primeiras semanas foram um turbilhão. Pedro foi internado. Passou por uma bateria de exames que pareciam não ter fim. Cada dia trazia uma nova agulha, um novo procedimento, uma nova dose de dor. Mas o menino era forte, mais forte do que qualquer adulto que Helena conhecia. Ele sorria para as enfermeiras, fazia piadas com os médicos, nunca se queixava. Helena não saía do lado dele. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama. Acordava com cada gemido, cada movimento. A oficina de costura ficou fechada. Ela não conseguia trabalhar sabendo que seu filho estava no hospital. O dinheiro começou a acabar. O aluguel atrasou. As contas de luz e água se acumularam. Mas nada disso importava. O que importava era que Pedro estava vivo. Estava lutando. Um dia, enquanto Pedro dormia, Helena saiu para tomar um café na lanchonete do hospital. Foi quando esbarrou com Dona Lourdes, uma vizinha que morava no mesmo prédio. Helena! A mulher idosa exclamou, seus olhos arregalados de preocupação. Soube que Pedro está doente. Como ele está? Helena tentou responder, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela desabou. Todas as semanas de tensão, de medo, de incerteza, vieram à tona em um choro desesperado. Dona Lourdes a abraçou com força, deixando-a chorar em seu ombro. Chore, minha filha. Chore, ela sussurrou. Mas saiba que você não está sozinha. A gente vai te ajudar. Quando Helena conseguiu se acalmar, Dona Lourdes sentou-se com ela em uma mesa da lanchonete. Quanto está custando o tratamento? Ela perguntou diretamente. Helena balançou a cabeça. Pelo SUS, não está custando nada ainda, mas os médicos disseram que vamos precisar de medicamentos que o governo não fornece. E o Dr. Augusto conseguiu alguns remédios de graça, mas não vai durar para sempre. Ele disse que o tratamento completo pode custar uma fortuna. Dona Lourdes ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na xícara de café. A gente vai dar um jeito, ela finalmente disse. Eu vou falar com o pessoal da igreja, com os vizinhos. Ninguém vai deixar você e o Pedro desamparados. Helena sentiu um pequeno raio de esperança atravessar seu peito, mas rapidamente o afastou. Como as pessoas podiam ajudar? Todos no bairro eram humildes, trabalhadores que mal conseguiam pagar suas próprias contas. Semanas depois, Pedro recebeu alta. O tratamento inicial havia estabilizado seu quadro, mas agora vinha a parte mais difícil, o tratamento contínuo. Ele precisaria voltar ao hospital regularmente, tomar medicamentos diariamente, fazer exames constantes. Na consulta de retorno, Dr. Augusto chamou Helena para uma conversa particular em seu consultório. Dona Helena, preciso ser honesto com a senhora. Ele começou, sua expressão séria. Consegui adiantar o tratamento com alguns medicamentos que ganhei de amostra dos laboratórios, e o hospital cobriu alguns custos, mas isso não vai durar para sempre. Pedro vai precisar de um medicamento específico, importado, que custa muito caro. Sem ele, a doença vai voltar, e com mais força. Quanto? Helena perguntou, já sabendo que a resposta seria um número impossível. Cada dose custa em torno de R$ 15.000. Pedro vai precisar de doses mensais por pelo menos 1 ano. Helena fez as contas rapidamente na cabeça. 15.000 vezes 12, R$ 180.000. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Eu não tenho, ela sussurrou, as lágrimas voltando. Não tenho como pagar isso. Dr. Augusto suspirou profundamente. Eu sei. Por isso quero que a senhora saiba que vou fazer tudo ao meu alcance para conseguir ajuda. Vou entrar em contato com ONGs, com programas de assistência, com laboratórios. Mas preciso que a senhora entenda uma coisa. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O hospital tem regras. A diretoria está de olho nos gastos. Eles já questionaram o quanto estou gastando com o caso de Pedro. Se não conseguirmos uma forma de pagar ou conseguir o medicamento de graça, eles vão...
Eles vão ter que cortar o tratamento. As palavras caíram sobre Helena como um balde de água fria. Cortar? Ela repetiu, incrédula. Mas ele vai morrer sem o tratamento. Eu sei, Dr. Augusto disse, sua voz carregada de frustração. Eu sei, e vou lutar com todas as minhas forças para que isso não aconteça. Mas preciso que a senhora esteja preparada. O sistema é cruel e nem sempre a gente consegue vencer. Helena saiu do consultório com as pernas bambas. Cortar o tratamento. Deixar seu filho morrer por falta de dinheiro. Como isso era possível? Como o mundo podia ser tão injusto? Naquela noite, ela abraçou Pedro com força, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. O menino estava animado, contando sobre um livro que havia começado a ler, sobre os planos que tinha para quando se curasse. Helena ouvia tudo, gravando cada palavra, cada risada, com medo de que fossem as últimas. Mãe, por que você está chorando? Pedro perguntou de repente, olhando para ela com preocupação. Não é nada, filho. Ela mentiu, limpando as lágrimas rapidamente. É só que eu te amo tanto, tanto. Eu também te amo, ele disse abraçando-a. E vou ficar bom, mãe. Eu prometo. Helena queria acreditar. Queria ter a fé inabalável que seu filho tinha. Mas o medo era maior. O medo de perder a única coisa que realmente importava na sua vida. Nos dias seguintes, Helena tentou voltar ao trabalho na oficina de costura, mas sua mente estava longe. Cada ponto que dava era acompanhado de uma oração silenciosa. Cada vestido que terminava era uma tentativa de ganhar mais alguns reais para o tratamento de Pedro. A conta do hospital chegou pelo correio. Helena abriu o envelope com mãos trêmulas e quase desmaiou ao ver o valor. Mesmo com o SUS cobrindo a maior parte, havia despesas extras. Medicamentos que o sistema não fornecia, exames específicos, procedimentos adicionais. O total era de 30 mil reais. 30 mil reais. Ela não tinha nem 3 mil na ponta do lápis. Helena olhou para a máquina de costura, para as paredes descascadas do pequeno apartamento, para a foto emoldurada de Pedro sorrindo, e tomou uma decisão. Ela ia lutar. Não importava o que fosse necessário. Ela ia encontrar uma forma de conseguir o dinheiro. Venderia tudo o que tinha, trabalharia dia e noite, pediria emprestado, faria o que fosse preciso. Porque desistir não era uma opção. Não quando se tratava de salvar a vida de seu filho. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Helena já estava acordada há horas. Sentada à mesa da cozinha, cercada por pilhas de contas atrasadas e papéis do hospital, ela tentava encontrar uma solução que parecia não existir. A luz fraca da lâmpada iluminava seu rosto cansado, marcado por noites sem dormir e lágrimas que já não vinham mais, como se tivesse chorado tudo o que tinha para chorar. Ela pegou um caderno velho e começou a listar tudo o que possuía e que poderia vender. A máquina de costura? Não, precisava dela para trabalhar. A televisão pequena da sala? Talvez rendesse 1.000 reais. As joias que havia herdado da mãe, uma corrente de ouro fina e um par de brincos? Quem sabe mais 2.000. O sofá, a geladeira velha, os móveis desgastados. No máximo 5.000 reais por tudo. 8.000 reais. Era tudo o que conseguiria juntar vendendo sua vida inteira. Nem 10% do que precisava. Helena apoiou a cabeça nas mãos, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Foi quando ouviu passos leves atrás dela. Pedro estava acordado, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono. Mãe, você não dormiu de novo? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Helena rapidamente limpou o rosto e forçou um sorriso. Dormi sim, filho. Só acordei cedo para adiantar umas coisas. Vai, volta para a cama. Ainda é muito cedo. Pedro se aproximou e viu os papéis espalhados pela mesa. Ele era novo, mas não era bobo. Sabia que a mãe estava sofrendo, que o dinheiro era um problema grande, maior do que ela admitia. Mãe, eu não quero que você venda nossas coisas por minha causa, ele disse, sua voz firme apesar da pouca idade. A gente vai dar um jeito. Eu posso trabalhar também quando melhorar. Helena sentiu o coração apertar. Seu filho, doente, preocupado com dinheiro, querendo trabalhar para ajudar. Ela o abraçou com força, sentindo as lágrimas voltarem.
Você não vai trabalhar coisa nenhuma. Ela sussurrou. Seu único trabalho agora é melhorar. Deixa o resto comigo. Naquele mesmo dia, Dona Lourdes cumpriu sua promessa. Ela foi de porta em porta no bairro, contando a história de Helena e Pedro. No salão de beleza da esquina, na padaria onde todo mundo comprava pão, na banca de jornal, no mercadinho. Cada pessoa que ouvia se comovia, e logo a notícia se espalhou como fogo em mato seco. No final da tarde, quando Helena voltava do hospital com Pedro, encontrou um grupo de vizinhos reunidos em frente ao prédio onde morava. Dona Lourdes estava lá, junto com seu Mário, o dono da padaria, Juliana, a cabeleireira, e pelo menos uma dúzia de outras pessoas. Helena, Dona Lourdes chamou, acenando com entusiasmo. Vem aqui, querida. Helena se aproximou, confusa, segurando a mão de Pedro. O que está acontecendo? Ela perguntou. Seu Mário deu um passo à frente. Era um homem de meia idade, com as mãos grossas de quem trabalhava com massa desde criança. A gente soube da situação, Helena, ele disse, sua voz rouca de emoção. E a gente não ia ficar de braços cruzados. Fizemos uma vaquinha aqui no bairro. Não é muito, mas é o que a gente conseguiu juntar até agora. Ele estendeu um envelope. Helena pegou com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia dinheiro, notas de todos os valores. Ela contou rapidamente. R$3.200. Eu não posso aceitar isso. Ela começou, a voz embargada. Pode sim. Juliana interrompeu, dando um passo à frente. Somos todos uma família aqui no bairro. Quando um precisa, os outros ajudam. É assim que sempre foi, e é assim que sempre vai ser. Pedro olhou para os vizinhos com os olhos brilhando de emoção. Ele não entendia completamente o valor do dinheiro, mas entendia perfeitamente o valor daquele gesto. Aquelas pessoas, muitas das quais mal conhecia, estavam ajudando sua mãe, ajudando ele. Obrigado, ele disse, sua voz pequena, mas cheia de gratidão. Obrigado mesmo. Helena abraçou cada um deles, chorando. R$3.000 não era nem perto do suficiente, mas era um começo. Era a prova de que não estava sozinha. Naquela noite, Dona Lourdes voltou ao apartamento de Helena com mais notícias. Falei com o padre Joaquim da Igreja São Sebastião. Ela contou sentando-se à mesa. Ele disse que vai fazer uma campanha na igreja, pedir doações depois das missas. E mais, ele conhece algumas pessoas influentes na cidade, donos de empresas, políticos. Disse que vai falar com eles também. Helena mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela mobilização, aquela corrente de solidariedade, era mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Como eu vou agradecer tudo isso? Ela perguntou, segurando as mãos de Dona Lourdes. Você não precisa agradecer, a mulher respondeu com um sorriso. Só precisa ter fé. Fé que tudo vai dar certo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história de Helena e Pedro chegou aos ouvidos de Renata Silva, uma jornalista que trabalhava no principal jornal da cidade. Renata era conhecida por suas matérias sobre causas sociais, por dar voz aos que não tinham voz. Ela procurou Helena e pediu para fazer uma reportagem. A princípio, Helena hesitou. Não queria expor Pedro, não queria transformar o sofrimento deles em notícia. Mas Dona Lourdes a convenceu. Helena, quanto mais gente souber, mais gente pode ajudar. Não é sobre expor vocês, é sobre salvar a vida do seu filho. A matéria saiu na edição de domingo do jornal. A foto de Helena e Pedro, abraçados, ocupava meia página. O título dizia: Mãe costureira luta contra o tempo para salvar filho com doença rara. A reportagem contava toda a história, desde o diagnóstico até a dificuldade em conseguir o dinheiro para o tratamento. O impacto foi imediato. No dia seguinte, o telefone de Helena não parava de tocar. Pessoas queriam ajudar, queriam doar, queriam saber onde podiam depositar dinheiro. Uma vaquinha online foi criada por um voluntário que trabalha com tecnologia. Rapidamente, as doações começaram a entrar de todo o país. Helena não conseguia acreditar. A cada atualização da página, mais dinheiro aparecia. R$10 daqui, 50 dali, 100 de outro lugar. Somando com o que os vizinhos tinham dado, o valor crescia a cada hora. Ainda estava longe dos 180 mil necessários. Mas era muito mais do que ela jamais tinha visto na vida. Mas nem tudo eram flores. No hospital,
As coisas começaram a complicar. Cristina Almeida, a diretora administrativa, chamou o Dr. Augusto para uma reunião em sua sala. Era uma mulher de meia idade, elegante, com uma postura rígida e um olhar frio que não deixava espaço para emoções. Dr. Ferreira, ela começou folheando uma pasta cheia de documentos. Precisamos conversar sobre o caso do paciente Pedro Tavares. Dr. Augusto sentou-se em frente a ela, já imaginando onde aquela conversa ia chegar. O que tem o caso dele? Ele perguntou, mantendo a voz calma. Os custos, ela disse, batendo com o dedo em uma planilha. O hospital já gastou mais de 50 mil reais com esse paciente. Medicamentos caros, exames especializados, internações prolongadas, tudo isso pelo SUS, que sabemos que não cobre nem metade dos custos reais. É uma doença grave. Dr. Augusto respondeu, sentindo a irritação crescer. O menino precisa desses cuidados para sobreviver. Eu entendo, Cristina disse, mas seu tom deixava claro que não havia muita compreensão ali. Mas este é um hospital, não uma instituição de caridade. Temos contas a pagar, funcionários a remunerar, equipamentos a manter. Não podemos continuar arcando com casos que geram prejuízo. Prejuízo? Dr. Augusto repetiu, sua voz subindo um tom. Estamos falando da vida de uma criança. Estamos falando de sustentabilidade financeira. Ela retrucou, mantendo a calma. Se continuarmos aceitando casos como esse, em breve não teremos hospital para tratar ninguém. Já conversei com a diretoria, e a decisão é clara. Ou a família consegue uma forma de custear o tratamento, ou vamos ter que encaminhá-lo para outro lugar. Outro lugar? Que outro lugar? Dr. Augusto se levantou, indignado. O tratamento dele é específico, complexo. Não há outro hospital na região preparado para fazer o que fazemos aqui. Cristina fechou a pasta e olhou diretamente para ele. Então sugiro que encontre uma forma de conseguir o dinheiro, doutor. Porque em breve, se não houver uma solução, vamos ter que interromper o tratamento. Não posso dar muito tempo. Dr. Augusto saiu da sala batendo a porta. 30 dias. 1 mês. Era tudo o tempo que tinham. Ele foi direto para o quarto onde Pedro estava fazendo uma nova sessão de quimioterapia. Helena estava ao lado dele, segurando sua mão enquanto o líquido entrava pela veia. O menino estava pálido, cansado, mas ainda tentava sorrir. Dona Helena, preciso falar com a senhora, Dr. Augusto disse, tentando manter a voz firme. Eles saíram para o corredor. O médico contou sobre a reunião, sobre a ultimato da diretoria. Helena sentiu as pernas fraquejarem. 30 dias? Ela repetiu incrédula. Mas ainda não temos nem metade do dinheiro. Eu sei. Dr. Augusto passou a mão pelo cabelo, frustrado. Mas vou fazer tudo ao meu alcance para conseguir mais tempo. Vou falar com os diretores, com outros médicos, vou procurar programas de assistência. Não vamos desistir. Helena voltou para o quarto com o coração apertado. Como ia contar para Pedro? Como ia dizer para seu filho que o hospital podia mandar ele embora, que podia deixá-lo sem tratamento? Ela não ia contar. Não agora. Não enquanto houvesse uma chance, por menor que fosse. Naquela noite, quando voltaram para casa, havia uma surpresa esperando. Padre Joaquim estava sentado na sala de espera do prédio, junto com 3 homens que Helena não conhecia. Dona Helena, o padre se levantou, seu rosto bondoso iluminado por um sorriso. Esses são empresários da cidade que souberam da sua história. Eles querem ajudar. Um dos homens, alto e elegante, deu um passo à frente. Meu nome é Ricardo Monteiro. Sou dono de uma rede de supermercados aqui na região. Ele se apresentou. Li sobre vocês no jornal e me emocionei. Quero fazer uma doação de 10 mil reais. O segundo homem, mais jovem, também se aproximou. Eu sou Fernando Costa. Tenho uma empresa de tecnologia. Também quero contribuir com 10 mil reais. E mais. Vou divulgar a campanha nas minhas redes sociais. Tenho mais de 100 mil seguidores. Vamos conseguir mais ajuda. O terceiro homem, de aparência mais simples, sorriu timidamente. Eu não sou rico como esses dois, ele disse. Sou mecânico, dono de uma pequena oficina. Mas minha filha também teve uma doença grave quando era criança. E se não fosse a ajuda das pessoas, ela não estaria aqui hoje. Quero doar 3 mil reais. É o que posso. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. 23 mil reais de uma vez. Somando com o que já tinham,
já eram mais de 40.000. Eu não sei como agradecer. Ela soluçou. Vocês não sabem o que isso significa. A gente sabe, Ricardo disse, colocando a mão no ombro dela. Por isso estamos aqui. E não vamos parar. Vamos mobilizar mais gente, fazer campanhas, rifas, eventos. Vamos conseguir o dinheiro que o Pedro precisa. Pedro, que estava calado até então, deu um passo à frente. Quando eu crescer, ele disse, sua voz firme apesar da fraqueza. Vou ajudar outras crianças doentes também. Prometo. Aquelas palavras simples tocaram o coração de todos ali presentes. Era a prova de que a bondade gera bondade, de que mesmo na dor há esperança. Nos dias seguintes, a mobilização só cresceu. Fernando cumpriu sua promessa e divulgou a história nas redes sociais. O post viralizou, foi compartilhado milhares de vezes. Pessoas de todo o país começaram a doar. Valores pequenos e grandes, cada um dando o que podia. Uma escola organizou uma feira de ciências e reverteu todo o lucro para a campanha. Um grupo de motociclistas fez uma carreata e arrecadou fundos. Artistas locais fizeram um show beneficente que lotou o ginásio da cidade. As doações continuaram chegando. A vaquinha online já mostrava mais de 50 mil reais. Somando com todas as outras contribuições, os eventos, as doações diretas, os depósitos bancários, o valor total se aproximava dos 100 mil reais. A meta estava cada vez mais perto. Helena trabalhava dia e noite, não só na costura, mas também ajudando a organizar os eventos, a agradecer os doadores, a manter a vaquinha atualizada. Pedro ia junto sempre que podia, mesmo fraco, mesmo cansado. Ele queria ver as pessoas que estavam ajudando, queria agradecer pessoalmente. Mas o tempo estava passando. O prazo do hospital se aproximava rapidamente. E ainda faltavam muitos reais para completar o valor necessário. Dr. Augusto conseguiu segurar a diretoria por mais tempo, argumentando que a campanha estava indo bem, que logo teriam o dinheiro completo. Mas Cristina estava irredutível. Se em 10 dias não tiver o valor total, o tratamento vai ser interrompido, ela disse, sem deixar espaço para negociação. Helena sabia que precisavam de um milagre, um grande milagre, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para que esse milagre acontecesse. Porque desistir nunca seria uma opção. Não quando se tratava de salvar a vida de Pedro. A luz do dia ainda não havia nascido quando Helena acordou sobressaltada. Mais um pesadelo. Sempre o mesmo. Ela correndo por um corredor infinito de hospital, chamando por Pedro, mas ele sumia na escuridão. Suor frio escorria por sua testa. Levantou-se em silêncio, caminhou até o quarto do filho e ficou ali parada, observando-o dormir, ouvindo sua respiração. Enquanto ele respirava, havia esperança. Voltou para a cozinha e sentou-se diante da máquina de costura. Aquela velha companheira de tantos anos. Passou os dedos pelo metal desgastado, pelas marcas do tempo. Foi ali, naquela máquina, que tudo começou. Flashback, 25 anos atrás. Helena tinha apenas 10 anos quando sua mãe, Dona Conceição, colocou suas mãos pequenas sobre o tecido pela primeira vez. Presta atenção, menina, a mãe dizia, guiando seus dedos inexperientes. Costurar não é só juntar panos. É dar dignidade para o nosso trabalho. Cada ponto que você dá com capricho é um ponto de amor. Moravam em um barraco de madeira na periferia. O pai tinha ido embora quando Helena era bebê, deixando Conceição sozinha com 3 filhos para criar. A máquina de costura era a única herança que tinham. Um presente da avó de Helena, que também havia sido costureira. Helena lembrava das noites em que acordava e via a mãe ainda trabalhando, a luz fraca da lamparina iluminando seu rosto cansado, mas determinado. Conceição costurava uniformes escolares, roupas de trabalho, o que aparecesse. Às vezes trabalhava a noite inteira para entregar um pedido no dia seguinte. Mãe, por que a senhora não descansa? Helena perguntava com a voz sonolenta. Porque descanso não paga conta, filha. Conceição respondia, mas sempre com um sorriso. Mas não se preocupe. Um dia as coisas vão melhorar. Você vai estudar, vai ter uma vida melhor que a minha. Mas a vida tinha outros planos. Quando Helena completou 15 anos, Conceição adoeceu. Era o coração.
fraco demais para aguentar tantos anos de luta, de trabalho exaustivo, de preocupação. Em poucos meses ela se foi, deixando Helena e os irmãos órfãos. Os irmãos foram morar com tios distantes. Helena, já mocinha, decidiu ficar. Pegou a máquina de costura da mãe e começou a trabalhar. Sem estudo, sem experiência, mas com a determinação que havia herdado. Cada ponto com capricho é um ponto de amor. Ela repetia para si mesma nas noites difíceis, quando a fome apertava e o cansaço parecia vencer. Anos depois, conheceu um homem. Ele era bonito, falava bonito, prometia um futuro bonito. Helena se apaixonou. Quando descobriu que estava grávida, ele desapareceu como fumaça. Não deixou endereço, não deixou explicação, não deixou nada além de uma criança crescendo em seu ventre. Sozinha novamente, Helena fez uma promessa na noite em que Pedro nasceu. Segurando o bebê pequeno e frágil em seus braços, olhando para aqueles olhos que a fitavam com confiança absoluta, ela jurou: "Você vai ter tudo o que eu não tive. Você vai estudar, vai crescer forte, vai ser alguém na vida. Eu prometo, filho. Nem que eu tenha que trabalhar até meus dedos sangrarem, mas você vai ter uma vida digna." E foi o que ela fez. Trabalhou até os dedos calejarem, até as costas doerem, até os olhos arderem de tanto olhar para costuras pequenas. Mas Pedro nunca passou fome. Sempre teve roupa limpa, material escolar, um teto sobre a cabeça. Fim do flashback. Helena voltou ao presente com lágrimas nos olhos. Tinha cumprido sua promessa. Pedro era um menino bom, estudioso, gentil. E agora? Agora ela ia deixá-lo morrer por falta de dinheiro? Não, nunca. O sol já estava alto quando ela e Pedro chegaram ao hospital para mais uma consulta. O corredor estava cheio, como sempre. Pessoas esperando, sofrendo, cada uma com sua própria batalha. Helena precisava resolver a questão da conta de R$30 mil que havia chegado semanas atrás. Foi até o setor financeiro, um lugar que sempre a deixava desconfortável. A sala era fria, com paredes brancas e uma recepcionista que mal levantava os olhos da tela do computador. "Vim falar sobre uma conta em aberto", Helena disse, tentando manter a voz firme. "Paciente Pedro Tavares." A recepcionista digitou e depois olhou para Helena com uma expressão de tédio. "A conta está em atraso há semanas, R$30 mil. Se não for regularizada, o cadastro do paciente será bloqueado." "Eu sei, mas estamos fazendo uma campanha, juntando dinheiro", Helena explicou. "Já conseguimos bastante, mas ainda não chegamos no valor total do tratamento completo." "Essa conta dos R$30 mil pode ser incluída na dívida maior?" A recepcionista suspirou, como se aquela conversa fosse um incômodo. "Vou encaminhar para a diretoria administrativa. Aguarde aqui." Helena sentou-se em uma cadeira desconfortável. Minutos depois, a porta se abriu e Cristina Almeida surgiu, elegante como sempre, com uma pasta debaixo do braço e uma expressão que não demonstrava nenhuma emoção. "Senhora Tavares, pode vir", ela disse, sem cortesia. Helena entrou na sala. Cristina sentou-se atrás de uma mesa enorme, cruzou os braços e olhou para Helena como se ela fosse um problema a ser resolvido. "Ouvi dizer que está fazendo uma campanha de arrecadação", Cristina começou. "Sim, a comunidade está nos ajudando", Helena respondeu, sentindo-se pequena naquela sala. "E quanto já conseguiu?" Helena respirou fundo. "Pouco mais de R$100 mil." Cristina soltou uma risada curta sem humor. "100 mil? Precisa de 180 mil para o tratamento completo, mais os 30 mil em aberto. São 210 mil reais. Está faltando quase metade." "Eu sei, mas as doações não pararam. A cada dia entra mais dinheiro." Helena tentou argumentar. "Escute bem." Cristina se inclinou para a frente, os olhos fixos em Helena. "Este hospital não é uma organização de caridade. Temos custos operacionais, folha de pagamento, equipamentos caríssimos para manter. Cada dia que seu filho fica aqui sem pagar é prejuízo." As palavras caíram como pedras sobre Helena. "Mas ele vai morrer sem o tratamento", ela sussurrou. "E isso é triste, realmente", Cristina disse. Mas seu tom não tinha nenhum pingo de tristeza. "Mas não é problema meu. O mundo está cheio de gente morrendo por falta de dinheiro. Eu não posso salvar todo mundo." Helena sentiu a raiva subir, mas se controlou. "Só preciso de mais um pouco de tempo."
Tempo é exatamente o que não temos. Cristina interrompeu. Em poucos dias, se não tiver o pagamento integral, vamos interromper o tratamento. E antes que pergunte, não vou incluir a conta de 30 mil na dívida maior. Essa conta precisa ser paga imediatamente, ou o cadastro será bloqueado hoje mesmo. A porta da sala se abriu e alguém entrou sem bater. Era Júlio Santos, o mecânico que havia doado 3 mil reais semanas atrás. Ele estava com uma expressão determinada. Desculpe interromper, ele disse, olhando diretamente para Cristina. Mas vim trazer uma coisa. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Aqui tem 30 mil reais. É para pagar a conta em aberto da dona Helena. Todos ficaram em silêncio. Helena olhou para Júlio com os olhos arregalados. Júlio, você não pode... Isso é muito dinheiro. Posso sim, ele disse sorrindo. Vendi minha moto. Não preciso dela. Posso ir trabalhar de ônibus, mas o Pedro precisa do tratamento. Cristina pegou o envelope, contou o dinheiro com expressão neutra e carimbou um papel. Conta quitada, ela disse, empurrando o recibo pela mesa. Mas isso não muda nada em relação ao restante. O ultimato continua. Helena abraçou Júlio, chorando. Como vou te agradecer? Não precisa, ele respondeu. Só cuida bem desse menino. Do lado de fora da sala, um pequeno grupo havia se formado. Eram outros pacientes e acompanhantes que tinham ouvido a conversa. Uma mulher idosa deu um passo à frente. Essa diretora é cruel, ela disse em voz alta. Como pode tratar uma mãe desesperada desse jeito? Outras vozes se juntaram. Vergonhoso! O hospital só pensa em dinheiro! A gente também contribui. Quero ajudar a campanha. Cristina saiu da sala e olhou para o grupo com desdém. Se não gostam das políticas do hospital, procurem outro lugar para se tratar. Ela disse friamente, antes de se virar e ir embora, seus saltos ecoando pelo corredor. A humilhação pública, a frieza daquela mulher, ficou gravada na memória de todos que estavam ali. Helena sentiu a dor, mas também sentiu algo mais, a solidariedade. Aquelas pessoas desconhecidas estavam se importando, estavam indignadas. Uma das mulheres se aproximou. Eu vi a reportagem sobre vocês no jornal. Vou contar para todo mundo que conheço. Vamos conseguir esse dinheiro. Outro homem tirou a carteira e colocou 100 reais na mão de Helena. É tudo o que tenho hoje, mas quero ajudar. Um por um, aqueles desconhecidos começaram a doar. 20 reais, 50, 10. Pequenas quantias que, somadas, faziam diferença. Naquela noite, de volta ao apartamento, Helena contou tudo para Pedro. O menino ouviu em silêncio, os olhos marejados. Mãe, tanta gente está ajudando a gente, ele disse. Por quê? Helena segurou o rosto do filho com as duas mãos. Porque ainda existe bondade no mundo, filho. Porque as pessoas sabem o que é certo. E porque você merece viver. Dias depois, a mobilização ganhou força inesperada. A história da humilhação no hospital se espalhou. Alguém havia gravado parte da conversa e postado nas redes sociais. O vídeo viralizou. Cristina Almeida virou alvo de críticas pesadas. Milhares de comentários condenavam sua postura fria e insensível. A pressão pública foi tanta que a direção do hospital foi obrigada a se pronunciar. Fizeram uma nota oficial dizendo que lamentavam o ocorrido e que estavam revisando as políticas de atendimento. Cristina foi afastada temporariamente de suas funções. Mas o melhor de tudo foi o impacto nas doações. Depois do vídeo viralizar, a vaquinha online explodiu. As doações entraram de forma avassaladora. Valores grandes, valores pequenos, empresas doando, pessoas físicas doando. O número subia sem parar. Fernando Costa, o empresário de tecnologia, ligou para Helena empolgado. Dona Helena, a campanha bombou. A vaquinha já passou de 170 mil reais. Estamos quase lá. Só faltam agora cerca de 20 mil reais para completar os 190 mil necessários para o tratamento. 30 mil. Era quase nada perto do que já tinham conseguido. Mas ao mesmo tempo, era tudo. Era a diferença entre a vida e a morte de Pedro. Vamos fazer um último empurrão, Fernando continuou. Vou fazer uma live nas minhas redes sociais, vou convidar influenciadores, artistas. Vamos mobilizar todo mundo. Em alguns dias, garantindo, temos esse dinheiro. Helena desligou o telefone com o coração acelerado. Pela primeira vez em semanas,
ela sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança verdadeira. Não apenas um lampejo distante, mas uma chama forte, ardente. Naquela noite, ela voltou à máquina de costura. Não para trabalhar, mas para agradecer. Passou os dedos pelo metal frio e sussurrou: "Obrigada, mãe, por me ensinar que cada ponto dado com capricho é um ponto de amor. E obrigada por me ensinar a nunca desistir." Pedro apareceu na porta, ainda de pijama. "Mãe, não consegue dormir?" "Consegui." Ela mentiu sorrindo. "Só vim conversar um pouquinho com a vovó." Pedro se aproximou e abraçou a mãe. "Eu ainda não conheci ela, mas tenho certeza que ela era incrível. Igual a você." Helena abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas descerem. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão. Por cada pessoa que havia ajudado, por cada doação, por cada palavra de apoio. A luta ainda não tinha acabado. Faltava pouco, mas faltava. E enquanto faltasse, Helena continuaria lutando. Porque mães não desistem, mães não se rendem. Mães fazem o impossível se for preciso. E ela estava disposta a fazer exatamente isso. O dia da live chegou como um furacão de esperança. Fernando Costa tinha mobilizado não apenas seus seguidores, mas uma rede inteira de influenciadores, artistas locais e até personalidades nacionais que haviam se sensibilizado com a história de Helena e Pedro. A transmissão seria feita ao vivo de uma praça no centro da cidade, com um telão gigante para que todos pudessem acompanhar. Helena não queria ir. A ideia de se expor ainda mais, de colocar seu sofrimento em um palco para milhares de pessoas assistirem, fazia seu estômago revirar. Mas Dona Lourdes foi firme. "Você precisa estar lá", a mulher disse, segurando as mãos de Helena. "As pessoas não estão ajudando apenas um nome em uma tela. Estão ajudando você, ajudando o Pedro. Elas merecem ver que vocês são reais, que cada real doado está salvando uma vida de verdade." Pedro, ao contrário da mãe, estava animado. Apesar da fraqueza que o tratamento causava, apesar das noites de enjoo e dor, ele queria estar lá. Queria agradecer pessoalmente cada pessoa que havia ajudado. Quando chegaram à praça, Helena não conseguia acreditar no que via. Centenas de pessoas já estavam reunidas. Havia um palco montado com equipamentos de som e câmeras profissionais. Faixas penduradas diziam: "Todos por Pedro. A união faz a vida. Juntos somos mais fortes." Fernando veio correndo ao encontro deles, o rosto iluminado de entusiasmo. "Dona Helena, Pedro!" ele exclamou. "Olha isso! Olha quanta gente veio!" Ele os guiou até os bastidores do palco. Ali estavam Ricardo Monteiro, Júlio Santos, Padre Joaquim, Renata Silva e dezenas de outras pessoas que haviam participado da campanha. "Estamos quase lá", Ricardo disse, mostrando o celular. "Entre a vaquinha online, os eventos, as doações diretas, tudo somado, estamos em R$178 mil. Faltam apenas 12 mil para completarmos os 190 mil necessários. Com essa live, vamos conseguir hoje R$12 mil. Tão perto, tão agonizantemente perto." A live começou pontualmente. Fernando apareceu na tela do telão, sorrindo para a câmera. "Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estão aqui presencialmente e a todos que estão assistindo de casa. Hoje não é apenas uma live. Hoje é o dia em que vamos provar que a bondade ainda existe, que a solidariedade ainda vence." Ele contou a história toda desde o início. O diagnóstico, a luta de Helena, a mobilização da comunidade, cada passo da jornada. As câmeras mostravam fotos de Pedro no hospital, de Helena trabalhando na máquina de costura, dos eventos que haviam sido organizados. Quando Helena e Pedro subiram ao palco, o silêncio tomou conta da praça. Todas aquelas pessoas olhavam para eles com uma mistura de compaixão e admiração. Eu não sei o que dizer", Helena começou, sua voz trêmula. "Nunca imaginei que tantas pessoas se importariam com a gente. Eu sou só uma costureira, e meu filho é só um menino. Mas vocês nos trataram como se fôssemos família." As lágrimas começaram a cair, mas ela continuou. Cada real doado, cada compartilhamento, cada oração, cada palavra de apoio, tudo isso nos deu força para continuar lutando. Muito obrigada. Do fundo do meu coração, muito obrigada.
Pedro pegou o microfone com as mãos trêmulas. Eu sempre soube que minha mãe era a pessoa mais forte do mundo, ele disse, sua voz saindo clara apesar da emoção. Mas agora eu sei que existem milhares de pessoas fortes também. Pessoas que ajudam mesmo sem conhecer, que dão mesmo sem ter muito. Quando eu crescer, vou fazer igual. Vou ajudar outras crianças doentes. Prometo para vocês. Não havia um olho seco na praça. As câmeras captavam rostos emocionados, pessoas se abraçando, outros limpando lágrimas discretamente. Fernando voltou ao microfone. E agora, pessoal, vamos fazer história. Faltam apenas 12 mil reais. 12 mil. Quem pode doar 10 reais? 20? 50? Cada centavo conta. A tela começou a mostrar as doações entrando em tempo real. 10 reais de Ana Paula. 20 de João Silva. 50 de Maria Santos. 100 de Roberto Costa. Os números subiam rapidamente. 179 mil. 180 mil. 181 mil. A multidão começou a gritar os números junto, como uma torcida organizada. 182 mil. 183 mil. De repente, uma notificação grande apareceu na tela. Doação de 5 mil reais de Anônimo. A praça explodiu em aplausos. 188 mil. Fernando gritou, sua voz quase falhando de emoção. Faltam apenas 2 mil reais. Helena segurava a mão de Pedro com tanta força que seus dedos estavam brancos. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada centavo que entrava era uma gota de esperança. E então aconteceu. Mais uma notificação. Doação de 3 mil reais de Conceição, em memória de todas as mães que lutam. O número na tela mudou. 191 mil reais. A praça explodiu. Gritos, lágrimas, abraços, comemorações. Haviam conseguido. Tinham alcançado a meta. Não, tinham ultrapassado. Fernando pegou Helena e Pedro em um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Conseguimos! Conseguimos! Mas então, algo inesperado aconteceu. A tela mostrou uma nova mensagem de alguém tentando se conectar à live. Era Dr. Augusto Ferreira, direto do hospital. Fernando, pode me colocar no ar? Ele perguntou, sua voz carregada de urgência. Claro, doutor. Fernando respondeu, e o rosto de doutor Augusto apareceu no telão. O médico estava visivelmente emocionado, os olhos vermelhos. Dona Helena? Pedro? Ele começou, a voz embargada. Eu tenho uma notícia. Uma notícia que vai mudar tudo. O silêncio caiu sobre a praça. Helena sentiu seu coração acelerar. O que seria? Algo ruim? Algo bom? Não conseguia decifrar a expressão do médico. Hoje de manhã, doutor. Augusto continuou. Recebi uma ligação de um laboratório farmacêutico internacional. Eles souberam da história de Pedro através das redes sociais. E decidiram doar todos os medicamentos necessários para o tratamento dele. Completamente de graça. Um segundo de silêncio. Depois, caos total. A praça virou um mar de gritos, lágrimas e abraços. Helena caiu de joelhos, soluçando. Pedro a abraçou, ele mesmo chorando. Fernando pulava no palco como uma criança. A emoção era tão grande que parecia transbordar, contaminar cada pessoa presente. Isso significa, Dr. Augusto continuou, também chorando agora, que o dinheiro arrecadado pode ser usado para cobrir todos os outros custos, exames, internações, consultas, tudo, e ainda vai sobrar. Muito. Pedro está salvo, dona Helena. Seu filho está salvo. Helena não conseguia parar de chorar. Todas as semanas de agonia, de medo, de desespero, finalmente tinham chegado ao fim. Seu filho ia viver, ia crescer, ia ter futuro. Mas a noite ainda reservava mais uma surpresa. Cristina Almeida apareceu na borda do palco. Ela estava diferente. Sem a postura rígida, sem a expressão fria. Parecia humana. Dona Helena, ela chamou, a voz baixa. Posso falar com a senhora? O público começou a vaiar. Cristina era agora a vilã da história. A mulher cruel que tinha tentado negar tratamento a uma criança doente. Mas Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Pode falar, ela disse, sua voz ainda trêmula. Cristina subiu ao palco com passos hesitantes.
sob os olhares de centenas de pessoas, sob o peso do julgamento público, ela finalmente falou. Eu quero pedir desculpas, ela começou, e todos puderam ver que não era fácil para ela. Desculpas pelo jeito que tratei vocês, pela frieza, pela insensibilidade. Eu passei tanto tempo vendo números, planilhas, custos, que esqueci que por trás de cada número existe uma pessoa, uma vida, uma história. Ela limpou as lágrimas que começavam a cair. Quando vi o vídeo da nossa conversa viralizando, quando li os comentários, quando vi a indignação das pessoas, fiquei com raiva primeiro, mas depois, sozinha em casa, assisti de novo e me vi através dos olhos de vocês. Vi uma mulher cruel, insensível, que colocava dinheiro acima de vidas. E percebi que era isso mesmo que eu tinha me tornado. Cristina olhou diretamente para Helena. Não espero que me perdoe. Não mereço, mas quero que saiba que mudei. Ou melhor, que estou mudando. Renunciei ao meu cargo no hospital. Vou trabalhar como voluntária em ONGs que ajudam famílias em situação semelhante à sua. Quero tentar ser melhor. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Todo mundo esperava sua resposta. Alguns esperavam que ela recusasse o pedido de desculpas, que mandasse Cristina embora. Afinal, a mulher havia sido cruel em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Mas Helena lembrou das palavras de sua mãe. Cada ponto dado com capricho é um ponto de amor. E perdão também era um ponto de amor. Ela caminhou até Cristina e a abraçou. Eu perdoo você, ela sussurrou. Porque guardar raiva só vai fazer mal para mim. E porque todo mundo merece uma segunda chance. O abraço das duas mulheres, tão diferentes, mas agora unidas por uma compreensão mútua, foi o momento mais impactante da noite. A praça explodiu em aplausos mais uma vez. Fernando voltou ao microfone, limpando as próprias lágrimas. Pessoal, vocês estão vendo isso? Isso é o poder do amor, o poder da união, o poder da humanidade. As doações continuaram entrando, mesmo depois da meta alcançada. Pessoas queriam fazer parte daquela história. Queriam contribuir para aquele milagre. Ao final da noite, tinham arrecadado R$215 mil. Dr. Augusto anunciou que o dinheiro extra seria usado para criar um fundo de ajuda para outras famílias em situação semelhante. Helena seria uma das administradoras do fundo, junto com Fernando e Ricardo. Quando finalmente voltaram para casa, já era madrugada. Pedro dormiu no carro, exausto, mas com um sorriso no rosto. Helena olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Dona Helena, Júlio, que estava dirigindo, disse suavemente. A senhora percebe o que aconteceu hoje? Não foi só sobre conseguir dinheiro. Foi sobre mostrar para o mundo que ainda existe bondade, que ainda existe esperança. Helena assentiu, as lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Naquela noite, quando finalmente deitou-se em sua cama, Helena olhou para o teto do pequeno quarto. Pensou em sua mãe, em todas as lutas que havia enfrentado, em todas as vezes que quase desistiu. E agora, finalmente, podia respirar. Podia descansar, porque seu filho estava salvo. Mas mais do que isso, ela tinha aprendido algo precioso. Nunca estava sozinha. Em uma cidade cheia de estranhos, havia encontrado família. Em um mundo que muitas vezes parece frio e cruel, havia encontrado calor e bondade. E isso, mais do que qualquer dinheiro, era o verdadeiro milagre. A manhã seguinte a live chegou com uma sensação estranha de paz. Helena acordou e por alguns segundos não se lembrou de nada. Então tudo voltou de uma vez. A praça lotada, os gritos de comemoração, o anúncio do laboratório, o abraço em Cristina, o dinheiro arrecadado. Não era um sonho, era real, completamente real. Ela se levantou e foi até o quarto de Pedro. O menino estava acordado, sentado na cama, olhando pela janela. Quando viu a mãe, sorriu daquele jeito que sempre derretia o coração dela. Bom dia, mãe, ele disse. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Helena sentou-se ao lado dele e abraçou-o com força. É sim, filho. É sim. O telefone não parou de tocar durante toda a manhã. Jornalistas querendo entrevistas, pessoas querendo conhecê-los, convites para programas de televisão.
Helena educadamente recusou a maioria. Não queria transformar a dor e a vitória deles em espetáculo. Aquela história tinha sido real demais, dolorosa demais, para virar entretenimento. Mas aceitou uma entrevista com Renata Silva, a jornalista que havia feito a primeira reportagem. Afinal, ela tinha sido uma das primeiras a acreditar, a ajudar a espalhar a história. Dias depois, quando a poeira começou a baixar, Dr. Augusto chamou Helena e Pedro para uma reunião no hospital. Mas dessa vez não era na sala fria da diretoria. Era em seu próprio consultório, aquele mesmo onde tudo havia começado. Tenho boas notícias. Ele começou, o rosto finalmente relaxado depois de semanas de tensão. O laboratório já enviou os primeiros medicamentos. Pedro vai começar a nova fase do tratamento na próxima semana. E o hospital? Ele fez uma pausa sorrindo. O hospital oficialmente cancelou qualquer cobrança pendente. A direção emitiu um comunicado pedindo desculpas publicamente pela forma como vocês foram tratados. Helena sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Oficialmente, formalmente, aquele pesadelo tinha acabado. E tem mais, Dr. Augusto continuou. A repercussão da história de vocês foi tão grande que a direção decidiu criar um programa permanente de assistência a pacientes sem condições de pagar. Vão destinar parte do orçamento do hospital para casos como o de Pedro. Vocês mudaram não só suas próprias vidas, mas a vida de centenas de outras famílias que virão depois. Pedro olhou para a mãe com os olhos brilhando. A gente ajudou outras pessoas, mãe. Igual eu prometi. Helena sorriu através das lágrimas. Ajudou sim, meu filho. E vai ajudar muito mais. Nos dias seguintes, Helena e Pedro foram convidados para conhecer o fundo de ajuda que estava sendo criado com o dinheiro extra arrecadado. Ricardo Monteiro havia cedido uma sala em um de seus supermercados para servir como sede temporária. Quando chegaram lá, encontraram não apenas Ricardo e Fernando, mas dezenas de voluntários organizando tudo. Dona Helena, Ricardo cumprimentou abrindo os braços. Bem-vinda ao Instituto Esperança Viva. É assim que decidimos chamar o fundo. Helena olhou ao redor. Havia pessoas separando documentos, montando computadores, organizando uma estrutura completa. No meio de todos, para sua surpresa, estava Cristina Almeida. Ela usava roupas simples, bem diferentes dos ternos elegantes que costumava usar, e estava ajudando a organizar uma pilha de formulários. Quando viu Helena, Cristina hesitou, mas então se aproximou. Dona Helena, ela disse, a voz ainda carregada de vergonha. Eu pedi para ser voluntária aqui. Quero ajudar a organizar o sistema de triagem, usar minha experiência administrativa para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa. Helena assentiu. É um bom começo, Cristina. Um bom começo. Fernando se aproximou, animado como sempre. Já temos 5 famílias inscritas para receber ajuda. Ele contou. Uma criança com câncer, um senhor que precisa de cirurgia cardíaca, uma jovem com uma doença autoimune rara. Vamos poder ajudar todos eles, graças ao que foi arrecadado e às doações que continuam chegando. Pedro puxou a mão de Fernando. Posso conhecer eles? As outras crianças doentes? Fernando olhou para Helena, que assentiu. Claro que pode, campeão. Alguns dias depois organizaram um encontro no hospital. Pedro conheceu Maria, uma menina alguns anos mais nova que ele, que também lutava contra uma doença rara. Quando se viram, foi como se fossem velhos amigos. Você é o menino da televisão, Maria disse tímida. O menino que a cidade inteira ajudou. E agora a cidade vai ajudar você também, Pedro respondeu sorrindo. Você vai ficar boa, igual eu vou ficar. Prometo. Helena assistia de longe, o coração transbordando. Seu filho, que havia passado por tanto, estava agora sendo fonte de esperança para outra criança. O ciclo da bondade continuava. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, enquanto Helena trabalhava na máquina de costura, sim, ela tinha voltado ao trabalho, porque costurar era mais que um emprego para ela, era sua identidade. Recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de meia idade, elegante, com um olhar duro. Você é a Helena Tavares? Ela perguntou sem rodeios. Sou sim. Posso ajudar? A mulher entrou sem ser convidada e olhou ao redor com desdém. Meu nome é Patrícia Duarte. Sou jornalista investigativa.
Estou fazendo uma matéria sobre as campanhas de arrecadação online. Quero fazer algumas perguntas sobre o dinheiro que você recebeu. Helena sentiu um frio na espinha. Havia algo na postura daquela mulher que não era amigável. Pode perguntar, ela disse, mantendo a calma. Todo esse dinheiro? Você tem certeza que foi usado corretamente? Patrícia perguntou, os olhos fixos em Helena. 215 mil reais é muito dinheiro. Como eu sei que você não está usando para outras coisas? Helena sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Cada centavo está sendo prestado em conta, ela respondeu com firmeza. O Instituto Esperança Viva tem um contador, tem transparência total. Pode verificar se quiser. Vou verificar sim, Patrícia disse, pegando um cartão de visita e colocando sobre a mesa. E se eu descobrir qualquer irregularidade, vou expor na minha coluna. Porque tem muita gente por aí se aproveitando da bondade alheia. Depois que a mulher saiu, Helena sentou-se tremendo. Depois de tudo que tinham passado, agora vinham com acusações, com desconfiança. Ela ligou para Fernando contando o que havia acontecido. Não se preocupe, ele disse calmo. Nossa contabilidade é impecável. Temos todos os recibos, todas as notas, tudo documentado. Se ela quiser investigar, que investigue. Não temos nada a esconder. E foi exatamente o que aconteceu. Patrícia Duarte passou semanas investigando, revisando cada documento, cada transação. No final, publicou uma matéria. Mas não era o que ela esperava encontrar. O título dizia: Campanha de arrecadação para Pedro Tavares. Um modelo de transparência e solidariedade. A matéria reconhecia que, diferente de muitos casos de fraude em campanhas online, a de Pedro tinha sido conduzida com total honestidade. Cada real tinha sido contabilizado, cada gasto justificado. E mais, o dinheiro extra estava realmente sendo usado para ajudar outras famílias. No final da matéria, Patrícia escreveu: Comecei esta investigação procurando por fraude. Terminei encontrando fé na humanidade. As semanas se transformaram em meses. Pedro começou o tratamento com os medicamentos doados pelo laboratório. Os resultados eram promissores. A cada exame, as notícias eram melhores. Seu corpo estava respondendo, estava lutando, estava vencendo. Helena continuou trabalhando na costura, mas agora também dedicava parte do seu tempo ao Instituto Esperança Viva. Ela visitava famílias que estavam passando pelo mesmo que ela havia passado, oferecia apoio, dividia sua experiência. Eu sei como é, ela dizia para uma mãe desesperada, segurando suas mãos. Sei o que é sentir que o mundo está desabando. Mas você não está sozinha. Nós estamos aqui. E juntos, vamos vencer. Cristina Almeida se tornou uma das voluntárias mais dedicadas do Instituto. Ela trabalhava horas a fio, organizando processos, garantindo eficiência, usando todas as habilidades administrativas que antes usava para negar tratamentos. Agora usava para salvar vidas. Um dia, ela e Helena estavam sozinhas na sede, organizando papéis. Helena, Cristina disse de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me perdoou? Sua voz estava carregada de emoção genuína. Eu fui tão cruel com você, no pior momento da sua vida. Por que não me odiou? Helena parou o que estava fazendo e olhou para Cristina. Porque guardar ódio só ia fazer mal para mim, ela respondeu sinceramente. E porque eu aprendi, com minha mãe, que todo mundo merece uma segunda chance. Você estava presa em um sistema, em uma forma de pensar. Mas quando teve a chance de mudar, você mudou. E isso tem mais valor do que qualquer coisa. Cristina limpou uma lágrima que insistia em cair. Obrigada, ela sussurrou, por me dar essa segunda chance. Meses depois, o hospital organizou um evento para celebrar o sucesso do novo programa de assistência. Dezenas de famílias que haviam sido ajudadas estavam presentes. Havia crianças correndo, rindo, vivendo. Crianças que poderiam ter morrido se não fosse pelo programa. Pedro estava lá, muito mais forte agora, com mais cor no rosto, mais energia nos movimentos. Ele brincava com Maria e com outras crianças, todos unidos pela mesma batalha, todos vencedores da mesma guerra. Dr. Augusto subiu ao palco para fazer um discurso. Quando comecei a medicina, ele disse, eu tinha um sonho, salvar vidas.
Mas aprendi que não é só o médico que salva, é a comunidade, é a solidariedade, é o amor. A história de Helena e Pedro nos ensinou isso. Nos ensinou que quando nos unimos, quando escolhemos a compaixão em vez da indiferença, podemos fazer milagres. Ele chamou Helena e Pedro ao palco. A plateia se levantou em uma ovação. Helena olhou para todas aquelas pessoas, médicos, enfermeiras, voluntários, famílias ajudadas, e sentiu uma gratidão imensa. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu era só uma costureira. Ela começou. Uma mulher simples, sem dinheiro, sem influência, sem nada além do amor pelo meu filho. Mas aprendi que isso era suficiente, porque o amor move montanhas, o amor une pessoas, o amor salva vidas. Ela olhou para Pedro, que sorria ao seu lado. Meu filho está aqui hoje porque vocês escolheram ajudar, porque vocês viram que o valor de uma vida não está na conta bancária, não está nas roupas que veste, não está no endereço onde mora. O valor de uma vida está simplesmente em existir, em ser humana, em importar. As lágrimas desciam livremente agora. Então, obrigada. Obrigada por provarem que ainda existe bondade. Obrigada por salvarem meu filho. Obrigada por me devolverem a fé na humanidade. Pedro pegou o microfone da mãe. Quando eu crescer, ele disse, sua voz clara e firme, vou ser médico. Vou ajudar crianças doentes igual a mim. E vou ensinar para elas que milagres existem, sim. Que milagres acontecem quando pessoas boas se unem. A plateia explodiu em aplausos. Não havia um olho seco naquela sala. Naquela noite, quando voltaram para casa, Helena e Pedro sentaram-se na pequena varanda do apartamento, olhando as estrelas. Mãe, Pedro perguntou, você acha que a vovó Conceição está vendo a gente lá de cima? Helena sorriu. Tenho certeza que sim, filho. E tenho certeza que ela está orgulhosa. Eu também estou orgulhoso, Pedro disse. Orgulhoso de você. Você nunca desistiu de mim. Helena abraçou o filho, sentindo o calor dele, a vida pulsando em suas veias. E nunca vou desistir, ela prometeu. Nunca. Eles ficaram ali por horas, em silêncio, apenas aproveitando estar juntos, estar vivos, estar em paz. Porque no final era isso que importava. Não o dinheiro arrecadado, não a fama temporária, não as reportagens ou os elogios. O que importava era aquilo, uma mãe e um filho, juntos, com futuro pela frente. E nas semanas que se seguiram, a vida voltou ao normal. Helena voltou à sua rotina na costura, Pedro voltou à escola, pela primeira vez em meses. O mundo continuou girando. Mas eles eram diferentes. Carregavam dentro de si a certeza de que haviam sido parte de algo maior, de algo especial. Haviam provado que a bondade vence, que a união transforma, que o amor salva. E essa era a lição que nunca esqueceriam. A lição que dividiriam com todos que cruzassem seus caminhos. Porque no final das contas, o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E Helena e Pedro eram prova viva de que ser humano, ter coragem, ter amor, vale mais do que todo o ouro do mundo. Anos depois, quando Pedro se formasse em medicina, ele voltaria àquele mesmo hospital. Trabalharia ao lado de Dr. Augusto, salvando vidas, dando esperança. E sempre se lembraria da promessa que fez na praça, na noite em que a cidade inteira se uniu para salvá-lo. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora, basta saber que eles venceram, que a luz venceu a escuridão, que o amor venceu o medo. E que milagres existem sim, basta acreditar.